Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mais. Hoje vamos trazer umas questões mais práticas. Eu entrevistei um terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, o Abel, vai-vos explicar os principais padrões de desenvolvimento motor. Quando é que uma criança deve começar a procurar levantar o pescoço? Quando é que uma criança deve tentar sentar-se? Andar, equilibrar-se. Quais são as principais fases porque eles atravessam e as idades a que tudo deve acontecer? Quais são os principais sinais de alerta a que devemos estar atentos quando isto não acontece? E quais são as estratégias que nós podemos utilizar em casa, no nosso dia-a-dia, na nossa rotina familiar, para conseguirmos evitar aqui os nossos filhos mais preguiçosos? Estejam atentos a este vídeo que eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Abel, costuma-se dizer que as crianças começam a andar por volta dos 12 meses. É assim? Depende dos casos. Normalmente sim, mas existem exatamente algumas exceções na qual isso não acontece. Óbvio que depois também vai depender de todo o processo de desenvolvimento da criança e aqui estamos obviamente a falar das aquisições a nível motor. Quais são as fases de desenvolvimento? A que sinais de alerta é que os pais devem estar atentos? Ok. Podemos começar se calhar por falar daquele período que vai até aos 6 meses, em que é importante, por exemplo, fazer aquilo que vulgarmente chamamos de tummy time, ou seja, pôr as crianças no chão, de barriga para baixo, para trabalhar aqui um bocadinho exatamente esta força ao nível dos membros superiores, e eles aí vão obviamente depois ganhar alguma estabilidade ao nível do ombro, do cotovelo, para depois poder fazer isto e começar obviamente a levantar a cabeça, e ganhar também aqui alguma força ao nível do tronco, que vai ser obviamente depois importante para realizar todos os movimentos associados ao controle postural. Então os pais devem colocá-las de barriga para baixo e se calhar chamarem por elas, para elas também tentarem espreitar para cima? Exatamente, pôr os objetos ligeiramente mais longe para ter a certeza que o bebê começa a chegar aos objetos que estão naquela posição, pôr depois exatamente no lado oposto do corpo, exatamente para promover exatamente o rolar, que será também importante em todo o processo. Portanto, isto na fase dos 6 meses, mais ou menos. Exatamente. Até que chegamos depois aos 8, em que é importante começar depois aqui a sentar a criança, para ganhar também, lá está, algum controle a nível do tronco que lhe permita estar nessa posição durante bastante tempo. Obviamente que nos inícios dos 6 aos 8 meses ainda vai precisar aqui de algum apoio do adulto, ou então de alguma estabilidade de algum objeto na zona das costas, que poderá ser, por exemplo, a parede, ou uma bola, ou o que seja. Depois depende do que tiverem em casa. E inicialmente será... E mesmo numa cadeira, tipo cadeira da papa, é conveniente? Exatamente. Poderá ser, desde que seja estável e desde que permita à criança agarrar-se, estar encostada, até porque no início será por períodos muito curtos, de 5 a 10 minutinhos. A partir dos 8 meses a criança já vai estar muito mais desenvolvida, portanto já vai poder passar ali mais tempo nessa posição. E gradualmente a partir daí até aos 12 meses é quando a criança obviamente depois começa aqui a agarrar-se aos objetos, a levantar-se, a espreitar e a ganhar, lá está, alguma estabilidade e alguma força na zona da anca e nos músculos da perna, para depois começar obviamente aqui a andar. Depois, a partir daí, a partir dos 12 meses, dos 12 aos 15, ainda acontece muito exatamente uma marcha muito desgovernada, com os braços para cima, pouco equilíbrio, pronto, em que correm exatamente por não terem algum controle ainda ao nível dos movimentos. E depois passamos mais tarde para uma marcha em que já conseguimos depois também baixar-nos e agachar-nos para agarrar alguns objetos, alcançar outras coisas que não estão na zona central do corpo e evitar alguns obstáculos. Portanto, por volta dos 2 anos, sensivelmente, as crianças já conseguem fazer efetivamente isto tudo. Há muitas mães que fazem comparações, não é? O meu filho conseguiu andar aos 9 meses. Ai, o meu já tem quase 2 anos e ainda tem muita dificuldade. Isto é saudável? É uma forma de elas estarem em alerta? Ou cada criança tem o seu tempo? Eu acho que cada criança tem o seu tempo, mas obviamente também temos que ter em consideração aqui os padrões de desenvolvimento, porque obviamente nós queremos que a criança seja o mais funcional possível.
Portanto, temos que balançar aqui os dois polos, temos que tentar equilibrar aqui a balança no sentido de promover aqui a aquisição daquelas competências que neste caso estão em déficit, mas por outro lado, exatamente não rotular, porque a própria criança vai ter o seu tempo, vai ter a sua própria forma de aprendizagem, e enquanto que, por exemplo, há crianças que precisam efetivamente de mais apoio motor, outras precisam efetivamente de explorar por elas. Portanto, isso vai depender muito aqui do método de aprendizagem, do potencial, das áreas que já se encontram desenvolvidas. Bela, assim na prática, sinais de alerta a que os pais tenham que estar mais atentos. Se tivermos, por exemplo, uma criança com, por exemplo, 15 meses, que não se consegue ainda manter na posição de pé, que prefere, obviamente, passar pela posição de sentado durante a maioria do tempo e que não se sente confortável ainda para realizar uma marcha autónoma ou quase autónoma, poderá ser um potencial sinal de alerta e precisar aqui de intervenção. Eu aconselharia que se apoiassem bastante nessas fases no pediatra, que é quem está aqui em maior contacto com a criança e quem terá, obviamente, alguma atenção a estes padrões de desenvolvimento. Se virem que começa a preocupar-vos aqui o facto da criança não realizar aqui algumas coisas que já ficam na dúvida se é ou não importante fazer, poderão também pedir aqui uma avaliação da terapia ocupacional, que vos dará também aqui provavelmente algumas estratégias essenciais para estas aquisições, ou que vos indicará obviamente a necessidade de uma intervenção mais específica direcionada para as dificuldades que se encontram na criança. Há pouco falou-me da posição de estar de barriga para baixo e eu, enquanto fotógrafa, trabalho muito os bebés nessa posição. Se nós sabemos, quando temos um recém-nascido, todo o pescoço é molezinho e aquelas coisas. Há alguma estratégia que se possa fazer para haver este fortalecimento do pescoço logo desde pequeninos? Sim, e efetivamente muitas vezes acontece os pais terem alguma dificuldade em colocá-los nessa posição porque têm medo, obviamente, que a criança não saia da posição. E algumas até choram. Exatamente. Mas é importante exatamente haver este treino, ou seja, colocá-los na posição porque efetivamente, instintivamente, a criança vai rodar a cabeça. Isto é o primeiro passo. A seguir, o brincar nesta zona enquanto se encontram em decúbito vai fazer, obviamente, com que estimule a força e a estabilidade do tronco e do pescoço para conseguir, obviamente, depois fazer isto à cabeça. Então eu estou a imaginar, por exemplo, os pais a trocarem uma fralda no trocador, em vez de fazerem ali 500 passos de ginástica, de passar um para o outro para apertar a parte das costas. Não, mais vale deitar o bebê de barriga para baixo e apertar aí o body, não é? E até podem, por exemplo, colocar aqui uma almofada na zona da barriga, que permite, obviamente, depois ao bebê ter aqui alguma estabilidade, que permite, obviamente, fazer estes movimentos nessa posição. Quando é que pode ser preocupante a criança não realizar esse movimento? Diria que a partir dos 8 meses, porque até lá é a altura em que nós costumamos colocar, obviamente, a criança no chão, em que damos, obviamente, aqui a margem para que treine o gatinhar, para que esteja nessa posição e comece a brincar com o rolar, agarrar os objetos, trazer para si. Portanto, há toda uma exploração do corpo e das partes do corpo que fazem com que obviamente a criança ganhe aqui alguma estabilidade a nível postural, que fortaleça alguns músculos que lhe permitem depois realizar tudo o que vem para a frente. Portanto, se a partir daí a criança não conseguir fazer isto mesmo, poderá ser importante procurarem aqui algum apoio, alguma ajuda. De uma forma muito clara, o Abel deu-nos aqui várias explicações que eu acho que já vos vão pôr mais atentos ao desenvolvimento físico e motor dos vossos filhos. Eu espero que nos continuem a seguir, façam like no vídeo se gostaram, partilhem com os vossos amigos porque há sempre alguém que esteja a necessitar de mais informações. Vocês nem imaginam, às vezes, a diferença que um vídeo destes pode fazer no dia-a-dia de uma família. É por isso que o Aqui Há Mais existe. Conto convosco para a semana, estejam atentos, vou trazer um novo tema que de certeza que vocês vão gostar.